Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a gente vem realizando durante o período de isolamento. A própria EGP organizou uma série de apresentações sobre os projetos de pesquisa da nossa universidade. Hoje, a temática do nosso evento vai ser Sepse, Desafios Terapêuticos, e vai ser apresentado pelo professor Dr. Cassiano Felipe Albuquerque, do qual eu já queria muito agradecer a participação. Algumas instruções gerais para o bom andamento do nosso evento. Pedir que as pessoas mantivessem os microfones desligados. Ao final, então, a gente vai abrir espaço, através do nosso chat, para as perguntas e comentários daqueles que desejarem. E aquelas pessoas também que desejarem certificado de participação no evento, ao final da apresentação, podem colocar o seu nome e o seu e-mail no chat que a gente vai providenciar. O professor, então, Dr. Cassiano, ele é professor adjunto do Departamento de Bioquímica da Unirio e coordenador do Laboratório de Imunofarmacologia. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado pelo Programa de Biociências Nucleares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Teve períodos de pós-doutorado, 2 períodos, na verdade, pela a Imunofarmacologia da Fiocruz e também um período de pós-doutorado em Munique, na Alemanha. Atualmente é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular e Celular da Unirio e integra também outros programas de pós-graduação em Ciências e Biotecnologia e Neurociências pela UF. Na Unirio, ele é líder do grupo de pesquisa e trabalha com a temática em Imunofarmacologia e Nanomedicina. Professor Cassiano, mais uma vez, aí, muito obrigado pela disponibilidade e agradeço aí a tua presença e participação nesse evento. Eu gostaria de agradecer o convite, Anderson, obrigado pela diretoria de pesquisa. É sempre muito oportuno a gente ter a possibilidade de discutir ciência e num momento como esse, essa possibilidade é muito bem-vinda. E agradeço a todos os participantes também que estarão acompanhando essa videoconferência. Então, vamos dar início à apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês. Em alguns projetos de pesquisa, desde o meu mestrado até o momento atual. Então, sepse, o título da palestra é Sepse, Desafios Terapêuticos. A gente, então, começa a falar que sepse, ela tem uma importância muito grande porque ela mata mais que infarto e câncer. Se você pegar números de câncer de pulmão e de cólon somados no mundo, não dá o número de pacientes com sepse que morrem anualmente. Sepse é uma doença que não discrimina pobres e ricos, ela afeta todo mundo. Porém, por incrível que pareça, a sepse é uma doença desconhecida por 93% dos brasileiros e leva ao óbito 230 mil pacientes em decorrência da sepsis no UTI do Brasil. Então, se vocês estão acompanhando a pandemia de Covid, dá para traçar um paralelo, 7 mil mortos, e a sepse faz todo ano, independente de pandemia ou não, até 230, em média, 230 mil pacientes. Então, o que é sepse? Existe um consenso que sepse pode ser definida como uma condição de ameaça à vida de múltiplos órgãos, de disfunção de múltiplos órgãos com uma grande desregulação do sistema imune em resposta à infecção. Então, aqui a gente tem a definição a reação inflamatória sistêmica combinada com infecção, você tem, então, o quadro de sepse. Né? Você tem a sepse, ela precisa de uma infecção e uma disfunção de múltiplos órgãos, uma resposta inflamatória sistêmica decorrente de vários fatores. Então, antigamente a sepse, você tinha infecção, uma resposta inflamatória sistêmica, você tinha o diagnóstico de sepse, evoluía para sepse severa e o paciente potencialmente vem a óbito no caso do choque séptico. Deixa eu só, estou com dificuldade aqui de minimizar. Foi pior aqui. Bom, eu perdi
a caneta automática aqui, eu acabei sumindo com ela aqui. Atualmente, a sepse pode ser definida na mesma questão. Tem uma desregulação da resposta do sistema imune, uma disfunção de múltiplos órgãos na presença de infecção, então você pode ter o quadro de sepse. Eu vou tentar... Vou voltar minha caneta que não está voltando. Vamos lá. Então, na infecção você tem uma disfunção de múltiplos órgãos, né, e você pode dar esse diagnóstico com índice de sulfa, né, sepse é um parâmetro que mede a disfunção de órgãos, com disfunção respiratória, disfunção na coagulopatia, disfunção renal, hepática e no sistema nervoso central. Porém, a sepse é um pouco mais complexa que simplesmente uma resposta inflamatória exacerbada. Antigamente, você tinha uma visão onde você tem uma situação estressante, uma infecção, que pode disparar uma cascata de resposta inflamatória, que leva a alterações metabólicas. O conceito atual envolve mais um complexo entre inflamação e metabolismo. Então, é um conjunto de resposta inflamatória desajustada, com alterações metabólicas, com disfunção mitocondrial, que leva ao quadro de sepse, e não se sabe se vem primeiro a resposta inflamatória, primeiro a disfunção metabólica. Então, é um conjunto que pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Nesse contexto, o nosso grupo, já há muitos anos atrás, esse é um trabalho do meu orientador de mestrado e doutorado, vem estudando o papel de disfunções metabólicas em pacientes graves. E nesse estudo, foi visto que pacientes com leptospirose grave, com síndrome de Weill, tinham alterações nos níveis de ácidos graxos plasmáticos. Dentre eles, os principais ácido linoleico e ácido oleico, um aumento muito grande desses ácidos graxos que são, sabidamente, tóxicos em diversos sistemas. E os principais carreadores desses ácidos graxos é justamente a albumina. Então, os pacientes tinham aumento desses ácidos graxos com queda nos níveis de albumina, que tem o papel de quelar, ligar esses ácidos graxos e impedir seus efeitos tóxicos. Um quadro muito semelhante ocorre na sepse, onde você tem um aumento muito grande de linoleico e ácido oleico. Então, a leptospirose grave, pacientes com leptospirose, então pacientes críticos, tem um perfil bastante similar a pacientes com sepse. E nisso, nosso grupo vem já de alguns anos tentando estudar esse contexto de inflamação e alterações metabólicas. Nesse contexto, nós observamos aqui... Anderson, se você puder me ajudar, tá realmente ruim de eu poder apresentar. Eu perdi a setinha, eu botei ocultar a seta e não aparece mais aquela opção de seta aqui embaixo. E para minha apresentação não tá legal. Agora voltou. Felizmente voltou. Contadora laser. Maravilha. Então agora melhora a apresentação. A gente tem aqui uma infecção, né? Essa é só para exemplificar uma infecção por leptospirose. Você tem a resposta imune, destruição da bactéria, o que leva a um microambiente inflamatório por ativar receptores de células imunes, que levam à produção de mediadores inflamatórios e também a produção de ácidos graxos livres, que seria uma disfunção metabólica. Isso culmina com disfunção de múltiplos órgãos, levando a síndrome de Weill e potencialmente sepse, a morte. A síndrome de Weill é um quadro de sepse. Então, nosso grupo tentou entender muito estudar qual o papel desses ácidos graxos, especificamente o ácido oleico, que estava elevado nesses pacientes. Será que eles são um dos alvos? E os pacientes graves normalmente morrem, vêm a óbito em decorrência de uma disfunção pulmonar. Então, o nosso grupo estudou qual o papel desses ácidos graxos, especificamente o ácido oleico, se ele conseguia causar essa disfunção pulmonar. E como a gente pode observar aqui, esse é um pulmão de um camundongo normal, esse é um pulmão de um camundongo estilado com ácido oleico. E a disfunção
do parênquima, destruição do parênquima pulmonar com hemorragia intensa, infiltrado inflamatório, é notória. E isso ocorre em pacientes com leptospirose grave. O paciente com sepse eventualmente vem a óbito por disfunção pulmonar e alguns deles têm uma característica peculiar, que é a intensa hemorragia, que é o caso da leptospirose. Nesse trabalho, nós vimos que tem uma importante participação das MAP quinases, da ERK1 e 2, e quando a gente bloqueia, usa um inibidor dessa ERK, a gente bloqueia tanto o infiltrado inflamatório, que na sepse é o que causa a lesão no órgão. Então, você tem uma infecção, você tem uma resposta imune exagerada, e essa resposta imune exagerada é o que vai levar o paciente ao óbito, que vai levar à disfunção dos órgãos. Então, se você conseguir bloquear esse infiltrado de células, por exemplo, de neutrófilos, você consegue bloquear essa lesão dos órgãos e bloquear também a produção de citocinas, ou de mediadores inflamatórios. Um deles muito importante é o IL-6, que tem uma diminuição bastante importante quando você bloqueia essa via específica. E mais além, o ácido oleico, de estudos in vitro do nosso grupo, ele foi visto que ele tem uma capacidade de inibir a enzima sódio-potássio ATPase. Nós nos perguntamos, será que esse ácido oleico também inibe a sódio-potássio ATPase em vivo, no pulmão? Qual a importância dessa inibição? A importância dessa inibição é que quando você inibe, esse é um animal controle, esse é um alvéolo saudável, um pulmão saudável, e com estilações crescentes de uabaína e ácido oleico. Por que uabaína? Porque o uabaína é um glicosídeo cardíaco, inibidor clássico da enzima sódio-potássio ATPase. Até hoje, o único alvo biológico identificado da uabaína é a bomba sódio-potássio ATPase. No pulmão, essa bomba tem um papel muito importante na remoção do edema. Então, quando o paciente tem pneumonia de origem, você tem um aumento de líquido no pulmão. E a atividade dessa enzima faz com que bombeie sódio para fora e junto com o sódio sai o líquido. Isso melhora o edema e melhora a condição do paciente. E quanto pior a atividade dessa enzima, por qualquer motivo que seja, destruição de célula, perda da integridade alveolar, lesão alveolar difusa, você acaba não removendo edema. Então a gente pode ver que concentrações crescentes de uabaína, você tem um certo grau de lesão pulmonar, mas o ácido oleico tem uma lesão muito mais intensa e que é intensificada em conjunto com o uabaína, com intensa hemorragia, perda da integridade alveolar e capacidade respiratória dos animais. E mostrando aqui que o ácido oleico em concentrações crescentes, ele é capaz de inibir a sódio-potássio ATPase em vivo de maneira muito semelhante ao que é o uabaína, que é o seu inibidor clássico. Existe uma porção aqui, a gente faz esse experimento, é a incorporação de rubídio não radioativo, é um íon que vai substituir o potássio, então quando a bomba bombeia sódio para fora, ela joga potássio para dentro. Nesse caso, a gente está perfundindo o animal com rubídio, ou injetando o rubídio no animal. Esse rubídio vai ser captado pelas células e a gente consegue medir esse rubídio por espectrometria atômica acoplada à massa. E mostrado aqui, a gente evoluiu para um modelo aquele modelo de uma simples injeção de rubídio, aqui no modelo onde você perfunde o pulmão in situ e você consegue ter uma clareza melhor do efeito tanto da incorporação do rubídio, né, do efeito da uabaína e do efeito do ácido oleico na mesma concentração. Ele é um inibidor parcial da sódio-potássio ATPase, mas consegue uma resolução maior. Então, a partir desses estudos, a gente viu que o ácido oleico, sim, ele é capaz de induzir inflamação pulmonar. E ele é decorrente de alterações metabólicas que podem interferir com a resposta inflamatória. Como a gente pode ver aqui, se a gente tiver um aumento desses ácidos graxos circulantes, eles vão levar à ativação de leucócitos, ativação de células endoteliais, podem induzir morte de células endoteliais e de células epiteliais, o que faz com que você tenha perda de integridade alvéolo capilar, fazendo com que o alvéolo, que aqui o espaço alveolar deveria ter ar, agora ele tem infiltrado de leucócitos, tem presença de proteínas e tem formação de edema. Isso impede a troca de gases, isso que faz
o paciente precisar de um auxílio, de um respirador, para poder realizar a troca de gases, porque dependendo do nível de acometimento do pulmão, ele vai ter maior ou menor dificuldade. E mostrando aqui que essa alteração metabólica do aumento desses ácidos graxos na circulação também bloqueiam e impedem a remoção do edema. Isso nosso grupo e outros grupos já mostraram que se você bloquear tanto o canal de sódio como a bomba sódio-potássio CPase, que joga o sódio de volta para o sangue, tirando o edema no pulmão, você agrava. Em pacientes graves, eles têm uma presença, já foi visto presença de ácido oleico no pulmão. Então, abordagens terapêuticas. Existem ensaios clínicos, existe pesquisa básica e ensaios pré-clínicos, que é onde a nossa pesquisa se enquadra. E também existe o desenvolvimento de novas drogas, testar novas drogas, novos compostos com potencial ação na sepse, e também o reposicionamento de fármacos já presentes no mercado. Então, a primeira abordagem terapêutica do nosso grupo foi a proposta de reposição dos níveis normais de albumina. Por quê? A albumina ela é capaz de ligar os ácidos graxos. Ligando os ácidos graxos presentes na circulação, melhoraria o quadro clínico do paciente. E no ano passado, a gente propôs um teste para uso clínico, porque medir esses ácidos graxos na circulação muitas vezes é difícil. Então, a gente desenvolveu um teste para conseguir detectar a presença dos ácidos graxos e detectar principalmente a saturação da albumina com esses ácidos graxos. O que significa isso? Significa que aqui a gente tem pacientes controles, né, saudáveis, rígidos, eles têm uma concentração de ácidos graxos estipulada aqui, e pacientes críticos com sepse, eles têm uma concentração muito maior desses ácidos graxos. E se vocês perceberem, ok, aumentou o ácido graxo, mas esse aumento do ácido graxo está associado à diminuição de albumina, como a gente pode ver aqui, os pacientes críticos têm uma diminuição na concentração plasmática de albumina, isso faz com que eles tenham dificuldade de ligar esses ácidos graxos, já que cada molécula de albumina é capaz de ligar 7 ácidos graxos. Nesse teste que a gente fez uma relação ácidos graxos sobre albumina em relação de isoeletrofocalização. Ou seja, a gente mediu o ponto isoelétrico da albumina. Quanto mais ácidos graxos ligados à albumina, mais carga negativa vai ter e vai estar focada, vai parar num pH diferente. Então, quanto menor o pH, maior essa relação, teoricamente, menor a capacidade da albumina em ligar os ácidos graxos e maior chance de esses ácidos graxos livres exercerem seus efeitos tóxicos em diversos órgãos, como, por exemplo, inibindo a bomba sódio-potássio CPase no pulmão e levando o paciente a óbito. Então, quando você chega nessa relação 3:4 maior que 4, você precisa ter uma atenção muito grande e talvez intervir para repor os níveis normais de albumina. O segundo abordagem terapêutica foi suplementação com ômega 9, que é o principal componente do azeite de oliva. Aqui é um fato curioso, o ômega 9 está presente em vários alimentos, mas principalmente no azeite de oliva, onde varia de 68% até 77%. E os azeites são considerados nas pirâmides alimentares alimentos fundamentais e as chamadas gorduras saudáveis. Essas gorduras são saudáveis por quê? Porque aqui a gente tem uma pergunta, eu gosto muito desse artigo, porque ele justamente chips or fish. Então está mostrando aqui que você desde muito tempo, sabe, você é algo que você come. Então, se você tiver alimentos ricos em gorduras poliinsaturadas, você vai incorporá-las nas suas membranas plasmáticas e nas suas organelas celulares. Quando esses ácidos graxos são recrutados por enzimas fosfolipase A2 e sofrem ação de ciclooxigenase e lipoxigenase, elas são capazes de gerar mediadores lipídicos. Se a predominância da sua alimentação é de ômega 6, ou seja, chips e gordura de porco, por exemplo, você vai ter uma predileção a produzir prostanóides e leucotrienos pró-inflamatórios. Ao passo que se você tiver uma alimentação rica em peixes,
que são ricos em ômega 3, você vai incorporar o ômega 3, ele vai sofrer a mesma ação dessas mesmas enzimas, só que ele vai gerar prostanóide e leucotrienos de uma classe mais imunorregulatória, imunoneutra. E nossa pergunta foi, e o que acontece com os ácidos graxos monoinsaturados? Que é o ômega 9, presente aqui. Ou também ácido oleico. Então, o que aconteceu? A gente, numa tentativa, esse foi um resultado durante minha tese de doutorado, que a gente queria simular o que acontece no paciente com sepsis. A gente falou, meu orientador falou, olha, você precisa injetar ácido oleico nesses camundongos e para ver o que acontece, para ver se eles conseguem induzir lesão pulmonar, né? E efetivamente a gente conseguiu induzir inflamação pulmonar em doses altas de ácido oleico ou ômega 9. Porém, a gente teve um resultado surpreendente. Qual foi o resultado? Quando a gente injetava de maneira intravenosa, nesses animais, aqui é o grupo controle, ômega 9 ou ácido oleico em doses crescentes. Quanto mais eu injetava ácido oleico, maior era a queda dos ácidos graxos circulantes. Então, essa foi a pergunta de final de tese. Meu orientador perguntou, depois de repetir esse experimento pelo menos 4 vezes, usar bloqueadores de receptor de corticoide e usar camundongos sem manipulá-los, usar vários tipos de artifícios. Depois do 4º ou 5º experimento, que a primeira resposta do orientador foi, não, você com certeza trocou os tubos, isso está errado. A gente fez uma série de controles e confirmou esses resultados. Aí ele falou, bacana, faltavam 6 meses para defender minha tese, ele falou, você explica esse resultado, porque eu não sei explicar. Então, a partir desse resultado, eu fui para a literatura e a gente começou a estudar o que está acontecendo. Quanto mais ácido oleico dava para o animal, eu estava esperando que na circulação aumentassem esses ácidos graxos e surpreendentemente diminuíram. Aí a gente falou, ok, isso é uma injeção intravenosa, mas será que se eu fizer uma administração intragástrica, vai ter o mesmo efeito? E surpreendentemente a gente teve o mesmo efeito. Quanto maior a dose, menor a concentração. Aqui, e sem qual a vantagem da administração intragástrica? Você não tem inflamação pulmonar, porque esses ácidos graxos são quelados no intestino, são absorvidos e sem eles estarem livres na circulação, que quando você injeta na circulação eles causam esse efeito. Então, a partir daí, a gente fortaleceu nossa ideia. Sepse pode ser um quadro de imunometabolismo. Então, como é que está a respiração celular durante a sepse? O que acontece com as células durante a sepse? Sabe-se que ela tem uma produção muito grande de lactato, porque você tem uma dificuldade, você tem os tecidos, tem hipóxia, você tem uma dificuldade de oxigenação, dificuldade de perfusão tecidual, e também importante, você tem uma diminuição da expressão de genes relacionados à oxidação de ácidos graxos. Significa que os ácidos graxos diminuem o seu consumo, isso faz com que eles aumentem na circulação. Certo? E você tem um desvio do metabolismo da glicose para formar lactato, que agrava mais o quadro, porque tem acidose e outras alterações metabólicas nos pacientes. Então, camundongos saudáveis, eles tinham uma melhora metabólica, quando a gente injetava ácido oleico, diminuía os ácidos graxos de maneira geral. Então, a gente pensou que potencialmente eles poderiam estar ligando a um receptor que seria um sensor de ácidos graxos. E a partir daí a gente usou o ômega 9, o ácido oleico, testou na sepse. Ok, aqueles camundongos saudáveis diminuiu, mas será que vão diminuir os ácidos graxos, vão ter o mesmo efeito se o animal estiver com sepse? Se ele estiver grave, então a gente usou um modelo de série P, que é um modelo de sepse polimicrobiana, e nós observamos que o ácido oleico ele atua sobre algumas enzimas, essa enzima dependente de AMP, que ativa genes regulados por um receptor nuclear chamado PPAR. O ácido oleico também foi visto que ele liga diretamente a esse PPAR, que é um fator de transcrição, que induz a expressão de genes relacionados à beta-oxidação. Nesse caso, nós avaliamos carnitina palmitoiltransferase 1, que é o passo limitante da beta-oxidação,
que é aquela enzima que vai jogar o ácido graxo para dentro da mitocôndria para ela sofrer oxidação, justo que na sepse você tem uma diminuição dessa oxidação de ácidos graxos, e uma segunda proteína, a UCP2, que é uma termogenina, que é uma proteína desacopladora. O que ela faz? Ela desacopla a cadeia respiratória da produção de ATP. Isso possibilita eu quebrar ácido graxo em alta velocidade, sem que eu tenha formação de ATP. Isso faz com que eu aumente a velocidade da minha oxidação de ácidos graxos. Então, eu aumento a oxidação de ácidos graxos, a gente teve uma diminuição sistêmica dos ácidos graxos não esterificados, diminuição da produção de ROS, porque você diminui a pressão sobre a cadeia respiratória, diminui o dano aos órgãos desses animais e aumenta a sobrevida, tendo um efeito benéfico na sepse. Então, esse foi o efeito do ômega 9 sobre o braço metabólico da sepse. Num segundo momento, a gente falou, ok, você tem um problema metabólico, mas você tem um problema inflamatório. Será que o ômega 9 também atua sobre esse braço inflamatório? Então, foi o que a gente observou nesse segundo trabalho, no qual a gente observou o papel do ômega 9 sobre a função de leucócitos. Aqui a gente viu, na microcirculação cerebral, a gente tem o animal chã, que é o animal controle, o ômega 9 no animal controle, o animal CLP é o animal séptico. Então você consegue ver cada bolinha vermelha que é um leucócito que está passando e está fazendo o rolling aqui, ele tem uma velocidade diminuída, ele está ligado ao endotélio. E quando você tem o ômega 9 no CLP, você tem uma diminuição desses leucócitos, como você pode ver na quantificação do gráfico aqui. E também, num segundo modelo, esse é um modelo também de microcirculação intravital, no qual a gente pega um animal controle, pré-trata ele, isso foi um pré-tratamento para simular uma pessoa que está recebendo essa alimentação de ômega 9, e essa quantidade de ômega 9 dada para os camundongos durante 14 e 8 dias, respectivamente, equivale a uma colher de sopa de azeite de oliva para um adulto de 70 quilos. Então, uma quantidade relativamente pequena, né, de ômega 9 que ele está recebendo, e você vê que o ômega 9 tem um impacto muito grande no rolamento dos leucócitos. Se vocês não acreditam em mim, eu vou... Aqui, esse é o modelinho de microcirculação intravital no modelo de trauma do músculo cremaster. Foi assim que a gente fez. Eu tenho 2 vídeos aqui para mostrar, vamos ver se eu vou conseguir botar aqui. Esse é meu animal controle, aqui a gente está na vênula pós-capilar, e essas bolinhas branquinhas aqui são os leucócitos fazendo o rolamento. Então esse é um experimento, o animal controle, que está a parede do vaso, aqui está o músculo cremaster, mostrado acima, e você consegue ver um certo número de leucócitos correndo aí. E quando a gente pré-trata com ácido oleico, vocês podem reparar, se vocês repararem, tem um número menor de células fazendo esse rolamento. O que isso significa no contexto de sepsis? Significa que eu tenho menos células fazendo o rolamento, eu tenho menos células saindo para o tecido. E menos células saindo para o tecido, você tem uma resposta imune mais controlada e que evita aquela lesão no órgão. Se você tem um acúmulo de leucócitos, você tem uma produção de proteases, produção de espécies reativas que causam a lesão no órgão e que levam ao óbito do paciente. Você conseguindo diminuir esse fenômeno, você consegue diminuir o efeito deletério dessa resposta imune, sem, contudo, bloquear completamente a resposta imune. Uma outra abordagem do nosso grupo foi o uso de simvastatina. Simvastatina são as drogas mais prescritas no mundo e elas têm a principal função de inibir uma enzima chamada hidroximetilglutaril coenzima redutase, que bloqueia a síntese do colesterol. Então, quem tem colesterol alto, provavelmente todo mundo que está assistindo aqui ou usa ou conhece alguém que usa as estatinas para diminuir o colesterol sanguíneo. Só que elas têm, além desse efeito, elas têm outros efeitos, que elas inibem a prenilação de proteínas. Inibindo a prenilação de proteínas, ela impede a ativação de algumas vias, como, por exemplo, a via da RAS, o ROE-RAC, que levam à ativação de cascata inflamatória. Então, as estatinas têm um efeito anti-inflamatório secundário do efeito à síntese de colesterol. E esse é um trabalho que a gente está respondendo, né? E
no qual a gente vê que o tratamento com simvastatina, um pós-tratamento com simvastatina, teve uma redução muito importante em mediadores clássicos da resposta inflamatória, TNF, IL-6, IL-1 e MIF. E, diminuindo a resposta inflamatória, o pico da resposta inflamatória no tempo, 24 horas, a gente teve também uma melhora na carga bacteriana, ou seja, essa diminuição da resposta inflamatória não só preveniu a lesão do órgão, mas aumentou a capacidade das células imunes que chegavam no local da infecção para combater mais eficientemente essa infecção. Outra abordagem terapêutica utilizada pelo nosso grupo foi o uso de tanto a simvastatina como o uso de rosiglitazona, que são a simvastatina usada como inibidor de síntese de colesterol e a rosiglitazona é usada em pacientes diabéticos. Ele é um agonista do receptor PPAR. Então, você tem os agonistas do receptor PPAR, então seria abordagem de reposicionamento de fármaco, ou seja, o fármaco já passou por todo aquele estudo de critério de segurança, então a gente tentaria propô-los como abordagem terapêutica coadjuvante ou adjuvante no tratamento de casos de sepsis. Então, essas TZDs atuam sobre os receptores nucleares chamados PPAR e desempenham importantes respostas inflamatórias sobre o metabolismo lipídico, sobre a resposta inflamatória e sobre a clearance bacteriana. Então, se você tiver uma ativação desses receptores, você vai ter um quadro menos inflamado, uma regulação melhor do metabolismo lipídico e um aumento da capacidade de combater a infecção. E esse receptor sabe-se que está prejudicado em doenças crônicas degenerativas, como diabetes, obesidade. Então, o uso desses agonistas de PPAR, nesse trabalho do nosso grupo também, a gente mostrou que esses agonistas aumentaram o clearance bacteriano através da indução da formação de NETs, de redes extracelulares de neutrófilos, redes extracelulares de DNA de neutrófilos, mostrados aqui. Onde você tem aqui essas coisinhas verdinhas são neutrófilos. Na presença de bactérias, você tem a formação dessas neutrophil extracellular traps, ou simplesmente NETs, mas quando você tem um agonista de PPAR-gama, olha só a diferença. Então você tem uma extensa formação de NETs, e essas NETs ajudam no que? Elas prendem as bactérias e ajudam no combate da infecção, e o camundongo séptico teve uma melhora interessante. E a rosiglitazona teve um efeito protetor nesses animais. E por último, nós também, no conceito de reposicionamento de fármacos, nós testamos uma droga que é uma droga anticâncer usada para o tratamento de leucemia mieloide crônica, que é um inibidor de enzimas da família SRC. Esses inibidores são inibidores competitivos, então ele vai estar na presença desses inibidores, essas enzimas não conseguem pegar o seu substrato e gerar um produto. E o nosso grupo, esse grupo de inibidores SAR-kinases chamados, né, SRC, inibidores de SRC kinase, é um grupo é um trabalho que a gente fez em conjunto com a comunidade europeia, onde o Attila era o cabeça dessa grande rede, e a gente teve alguns trabalhos em conjunto do nosso grupo mostrando o efeito da dasatinib benéfico em diferentes etiologias. O nosso grupo, especificamente no contexto de sepse, a gente observou que eles podem ter um efeito benéfico na sepse polimicrobiana, que é a sepse, o modelo de CLP, a ligação e perfuração cecal, que simula justamente uma apendicite supurada, ou uma lesão por rama branca, perfuração intestinal. Então aqui a gente pode ver, surpreendentemente, o dasatinib em paciente com câncer, a dose diária é de 100 a 140 miligramas por quilo. A gente usa doses
muito menores, de 1 e 10 miligramas por quilo em camundongos. Então, está aqui a nossa curva de sobrevivência no modelo de sepse. Então, a gente induz uma sepse onde 50% dos animais morrem. Por que 50%? Porque assim a gente consegue ver se a nossa droga vai ter efeito benéfico ou não. E como foi o caso aqui, que a gente pode ver que a dose menor de dasatinib tem um efeito protetor e aumentou a sobrevida dos animais. Todos os grupos controles, esses chans são grupos controles, tiveram 100% de sobrevida. O CLP com dasatinib 1 teve um aumento na proteção da sobrevida, enquanto que o CLP na dose de 10 teve uma piora ou agravamento no quadro de sepse. O que isso significa? Significa que se você usa uma droga como o dasatinib, que é uma droga imunossupressora, você tem que ter muito cuidado, porque se você imunodeprimir muito o paciente, a infecção toma conta. Então você tem que bloquear parcialmente a resposta imune, fazendo com que você controle a lesão aos órgãos causada por essa resposta imune, sem, no entanto, prejudicar o efeito do sistema imune sobre e no combate à infecção. Então, essa família SRC ela é muito importante para migração de adesão e migração de leucócitos para os tecidos. Nesse mesmo trabalho, a gente viu aqui um animal controle, então você consegue ver cada bolinha dessa um leucócito no músculo cremaster, então você consegue ver que os leucócitos conseguem sair e estão presentes no músculo cremaster, quanto a dose de 10 miligramas por quilo, esses leucócitos não saem. Você tem uma inibição importante, você vê um número muito menor de leucócitos que estão saindo para o tecido. Isso, no contexto de sepse, impede que você tenha uma resposta exagerada e cause lesão aos tecidos. No Brasil, epidemiologicamente, a sepse tem nesse trabalho aqui, é interessante, até um pesquisador lá, próximo ao laboratório da Fiocruz, que ele mostra o quê? Que aqui você tem incidência de sepse por faixa etária, então quanto mais idade, você tem mais chance de ter sepse, e quanto mais idade, maior a chance do paciente vir a óbito. Então, acima de 90 anos, a chance de sobrevida do paciente diminui muito. Essa curva aqui lembra uma outra curva, de uma pandemia atual, que é justamente a do Covid-19. É uma curva muito similar. Então, falando de sepse, a gente não tem como falar do Covid. E aqui existem alguns trabalhos, né, que discutem o mecanismo de como o vírus entra na célula, né, e alguns até discutem se é bom ou ruim. Nesse caso aqui, se você tem a enzima conversora de angiotensina solúvel e liga o vírus, impede a entrada dele na célula, então poderia ser bom, mas, ao mesmo tempo, esse receptor, né, celular permite, junto com outras proteínas adaptadoras, permite a entrada do vírus e replicação desse vírus nas células. Frente à resposta imune ao COVID é muito interessante, porque é uma resposta imune muito parecida ao que ocorre no paciente com sepse e com lesão pulmonar. Então você tem aqui a liberação e reconhecimento de DAMPs e PAMPs, né, que são padrões moleculares associados a patógenos. Você tem ativação dos macrófagos residentes que vão produzir citocinas pró-inflamatórias. IL-1, aqui exemplificados IL-6 e IL-1-beta, que recrutam e direcionam e ajudam a direcionar, então, a resposta imune inata de neutrófilos e de linfócitos. Porém, junto com essa resposta que ajuda na eliminação e no combate ao vírus, você tem uma resposta deletéria. Produção de ROS, peroxidase, metaloproteases, que pode levar à destruição do alvéolo. E efetivamente é isso que ocorre no Covid-19, que você tem uma produção muito grande de várias citocinas por diversos tipos celulares que levam a quadros de coagulopatias, alterações de metabolismo lipídico, dano hepático, dano renal, de maneira muito semelhante ao que ocorre na sepse. Não é? Então, por definição, a Covid-19 é uma sepse.
Aqui, só para exemplificar um trabalho mostrando que as disfunções epiteliares, vasculares, fibróticas no pulmão, né, formação de edema, formação de membrana hialina, infiltrado muito grande de células inflamatórias, é que ocorre no paciente com sepse. Então, o quadro é de sepse. E aqui está mostrando o quê? Que existem duas evoluções para a COVID, né? Quando você tem uma evolução, você tem pacientes assintomáticos, que têm uma carga viral baixa, eles conseguem debelar a infecção, que felizmente são grande parte dos pacientes, mas você pode evoluir para uma infecção com poucos sintomas, né? Ou você pode evoluir para uma infecção severa, que é justamente disfunção da resposta imune e perda da capacidade de combater a infecção, o que leva à disfunção de múltiplos órgãos e que pode levar ao óbito do paciente, com finalmente ele tem disfunção hepática, disfunção renal, problemas cerebrais, mas o problema respiratório que efetivamente leva ao óbito desses pacientes. E só para deixar claro aqui, que a gente tem um grupo, né, Surviving Sepsis Campaign, já tem um guidelines para COVID-19. Então, COVID-19 está sendo tratada como uma sepse. E esse guideline foi publicado ao mesmo tempo em duas revistas, a Critical Care Medicine e Intensive Care Medicine. O nosso grupo tem olhado para, feito algumas investigações no respeito e algumas propostas de investigação a respeito de replicação viral. Nesse caso, a gente tem um artigo que foi recentemente aceito, né? E a partir dessa ideia de replicação viral, o nosso grupo, eu participo de algumas redes de pesquisa em grupo, no qual a gente participa tanto de grupos de pesquisa, de rede de pesquisa da FAPERJ, do CNPq e da CAPES, no qual a gente tenta contribuir com um tijolo para tentar montar essa parede do conhecimento do Covid para tentar combater essa pandemia, principalmente, especificamente o Covid, que é o que leva ao óbito do paciente, e é muito próximo, com diferenças de cada caso, mas é uma sepse viral que está levando ao óbito do paciente. Gostaria de agradecer a várias pessoas, até não vou citar todo mundo, e certamente algumas pessoas ficaram fora, mas são vários institutos, como a LMU, o Laboratório de Imunofarmacologia, onde eu fiz boa parte dos experimentos, ainda faço experimentos, a UFRJ, os colaboradores, Patrícia, Pedro e demais alunos, a UF, a Patrícia Burti, a UERJ, ao Mauro, o programa de pós-graduação de onde eu vim, o meu orientador de mestrado e doutorado, a Unirio, o programa de pós-graduação do qual eu faço parte, a própria GPI, a DPG, que tem apoiado de maneira importante as iniciativas de pesquisas na Fiocruz e, obviamente, as agências de fomento que contribuíram muito importante para esse trabalho. E aqui é só para mostrar que o nosso grupo lá de onde eu vim, da Imunofarmacologia da Fiocruz, cresceu ao longo dos anos e a gente está nucleando agora na Unirio um novo grupo tentando montar. Obviamente faltam pessoas aqui, a gente tem que tirar fotos novas para ter o grupo todo aqui. E obrigado. Bem, professor Cassiano, eu queria primeiro parabenizar você pela apresentação e pelos trabalhos que você apresentou do teu grupo e também agradecer novamente a disponibilidade em contribuir com mais esse evento nosso da própria GPI.